Em 2002, um dos maiores games de terror da época ganhava sua adaptação para o cinema, sua versão live action. Na época, essa adaptação gerou uma certa expectativa por parte do público, e eu já posso adiantar para você que esse filme ele não é tão ruim quanto a gente tem na nossa memória. Ele até que é assistível. Então, com o lançamento recente do Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que por sinal está indo bem mal nas críticas, eu ainda não assisti esse filme, então eu resolvi relembrar o primeiro filme da franquia Resident Evil, o filme lá de 2002, e ver se esse filme é tão ruim assim quanto as pessoas dizem que ele é. Esse filme ele tá disponível aí em catálogos de streaming aí, então é bem fácil você achar ele hoje em dia. Então pega a sua pipoca e se prepara, porque tá na hora daquele filmaço. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo e comentar dizendo o que você achou. E é claro, se inscreva no canal para que esse canal cresça e vamos falar mais de filmes maravilhosos, ou nem tanto assim, mas que a gente gosta, né? Então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Resident Evil. Eu sempre considerei a franquia Resident Evil uma grande homenagem à cultura dos filmes trash, principalmente da década de 70 e 80. E quando eu falo trash, eu não digo isso de uma maneira pejorativa. Como eu falei, eu falo daqueles filmes, principalmente de terror da década de 70 e 80, filmes de zumbis e monstros, que têm a alcunha de filmes trash, porque eles geralmente eram feitos com um orçamento mais limitado, mas que esbanjavam criatividade, né? E características dessas obras eram que elas eram extremamente violentas e inventivas ao mesmo tempo. Os jogos da franquia Resident Evil, eles têm essa característica. Eles são uma grande homenagem a filmes dessa época. E uma das principais referências, principalmente dos primeiros jogos da franquia Resident Evil, são os filmes de zumbi. E especialmente os filmes de zumbi dirigidos pelo mestre George Romero. O George Romero, ele é um diretor que ele foi o pai dos filmes de zumbi no cinema em geral. O conceito de zumbi já existia quando George Romero, lá na década de 60, criou A Noite dos Mortos-Vivos. Porém, entretanto, todavia, o conceito de apocalipse zumbi que a gente está acostumado e familiarizado hoje em dia, ele não havia sido criado até então. Então aí o Romero ele pode ser considerado o pai desse tipo de filme aí, desse gênero de apocalipse zumbi que hoje ficou tão popular. E a influência do diretor George Romero é tão clara na franquia Resident Evil que existe um comercial promocional do Resident Evil 2 que foi dirigido pelo próprio George Romero. Ele foi convidado aí para dirigir o comercial, e o que foi uma forma que a equipe na época encontrou de fazer essa homenagem aí, de prestar tributo ao diretor enquanto ele era vivo, né? Biohazard 2. Mas vamos voltar para a adaptação do game para o filme. Eu fiz esse background aí, essa introdução para vocês entenderem mais ou menos o que é um pouco Resident Evil e as referências que ele traz aqui ao longo desses anos. O primeiro filme da franquia Resident Evil a ganhar live action, ele foi dirigido pelo Paul W.S. Anderson. O Paul, ele dirigiu filmes posteriores da franquia, porém o Paul na época ele era um diretor conceituado para esse tipo de adaptação. Hoje ele não é tão bem visto assim, vista que ele dirigiu bombas como o próprio Monster Hunter e os últimos filmes da franquia Resident Evil que são péssimos. Mas na época, o Paul havia dirigido o primeiro Mortal Kombat, que é um filme que muita gente considera um clássico e até hoje coloca esse filme na lista de melhores adaptações de jogos para o cinema. Então eu acredito que a escolha do Paul foi uma decisão acertada, era o que fazia sentido na época. Sem falar no fato que o Paul ele se auto-intitula um nerd, de que gosta de videogames, e ele era um grande conhecedor da franquia Resident Evil, o que dava mais um peso ali na escolha do cara para ele dirigir esses filmes. Mas eu não sei o que deu errado, mas aconteceu alguma coisa no processo desse filme aí. Na trama aqui desse primeiro filme, ele se passa em Raccoon City, mais especificamente num laboratório subterrâneo, subterrâneo na cidade de Raccoon City. É um laboratório biológico e lá eles conduzem pesquisas com agentes biológicos.
Um belo dia, obviamente, essas pesquisas vão dar errado. Na verdade, elas não vão bem dar errado. Alguém vai sabotar esse laboratório e um vírus mortal vai se espalhar ali pela atmosfera do laboratório. Quando esse vírus se espalha, o laboratório é automaticamente lacrado e todos os cientistas e pessoas que estavam trabalhando ali dentro ficam isoladas, elas não conseguem sair dali. E com o vírus ali na atmosfera daquele laboratório, obviamente que todas elas vão morrer ali e acontece ali um grande desastre biológico ali que fica inicialmente contido só ali naquele laboratório. Em paralelo a isso, existe uma mansão ali nos arredores de Raccoon City em que uma mulher acaba acordando ali sem memória, ela não sabe quem ela é, o que ela tá fazendo ali. Nesse meio tempo que ela acorda, uma equipe supostamente de agentes especiais, eles invadem a mansão e pegam essa mulher lá, tem um outro cara junto com ela também. E eles invadem lá com a missão de entrar no laboratório subterrâneo ali de Raccoon City e descobrir o que aconteceu, porque eles perderam a comunicação, né, com a equipe que estava trabalhando lá, e essa equipe das forças especiais elas vão lá para entender o ocorrido. E eles pegam essa mulher desmemoriada para levar junto com eles na missão. Aparentemente, essa mulher ela tem alguma relação com o ocorrido ali no laboratório, mas eles não sabem bem o que é, ela também não se lembra de nada. E aí a história começa a se desenrolar a partir daí. O plot inicial do filme ele é bem básico, o que faz com que fique esse ar de mistério no ar assim, é suficiente, ele é engajante o suficiente para você querer saber aonde vai parar aquela história, né? Essa história que está sendo contada aí. Isso é um ponto positivo pro filme, na minha opinião, né? Ele te engaja ali inicialmente e você fica querendo saber o que vai acontecer ali. Agora, tem um pequeno detalhe aí que se você tá familiarizado com jogos e tal, você vai notar que não tem nenhum personagem famoso ali, não é apresentado nenhum dos protagonistas da franquia dos jogos até então. A mulher de vermelho desmemoriada, ela poderia ser a Claire, já que ela usa uma roupa vermelha e tal, mas o nome dela não é dito em nenhum momento e não fica claro se ela é de fato alguma personagem dos jogos ou se quem é aquela personagem ali que é interpretada pela Milla Jovovich, né, que é a protagonista de todos os filmes. A personagem da Milla, como eu falei, em nenhum momento o nome dela é revelado e você fica sempre naquela dúvida de quem é aquela personagem. Só no final do filme, quando sobe os créditos, em que aparece o nome lá da Milla acreditada como Alice. E você descobre que ela não é nenhum personagem que veio do jogo, e sim uma personagem nova criada para o filme. E como o nome dela não é revelado, você acaba criando essas teorias de quem é aquela personagem durante o filme todo. Isso acaba sendo um ponto positivo. Só não é muito positivo quando você descobre que ela não é ninguém ali de nenhum jogo. Ela simplesmente é uma personagem nova. A direção do Anderson aqui eu considero boa, em vista que claramente o filme ele não teve um grande orçamento para que o filme fosse rodado, mas ainda assim ele consegue se virar com o que dá aqui. O filme ele mistura ação com terror. Isso é um ponto positivo desse filme porque ele consegue criar um clima de suspense e horror que paira, digamos assim, até o final do filme. Como eu falei, o filme ele foi barato, ele custou míseros 33 milhões de dólares, o que parece ser muito, mas na verdade não é. Para Hollywood, para fazer um filme em Hollywood, isso não é nada. 33 milhões de dólares é um orçamento mínimo. E grandes filmes de terror eles foram feitos com orçamentos minúsculos, né? Então o fato de ser um orçamento baixo, isso não prejudica o filme em si, se o diretor for um diretor criativo. Mas apesar dos pesares, esse filme ele tem um defeito que eu considero. O defeito desse filme para mim é que ele não se desenvolve muito ao que ele se propõe a ser. Eu vou tentar explicar essa parada de uma maneira melhor. Por exemplo, o filme é um filme de terror, ele tem sangue, é um filme de zumbi. Tem sangue, tem gore, tem suspense, tem terror. Mas sabe quando você assiste algo e você tem a impressão de que fica faltando alguma coisa? O filme ele tem boas cenas de tensão, ele tem boas cenas de violência, de sangue. Mas ainda assim você fica com aquela sensação, pô, é legal, mas poderia ter sido melhor? Eu não sei muito bem explicar, mas eu fiquei com essa sensação ao longo desse filme aqui. As coisas acontecem, o suspense é bem executado e as cenas que deveriam ser impactantes, elas são boas, mas não são impactantes a ponto de você ficar arrepiado ou coisa do tipo. Pega um exemplo de filmes como Jogos Mortais, o primeiro filme da franquia, que era um filme de baixíssimo orçamento e era extremamente impactante, ele te deixava você atônito, sem fôlego no final da sessão.
O Resident Evil, ele tenta ser um pouco isso, mas ele não consegue. A verdade é que ele nada e morre na praia. É como se o filme fizesse o básico ali do que ele se propõe, mas ele não vai além disso, sendo que ele tinha potencial para ser muito mais. Basicamente era isso que eu queria explicar. Espero que vocês tenham entendido. Mas essa foi a minha sensação ao longo desse filme. Abaixa! Abaixa! Calma, eles estão morrendo lá dentro. Você tem que... Uma coisa que eu gosto nesse filme, que ao contrário dos outros, os outros filmes eles descambam muito mais pro lado da ação, aquele lance que lembra até um pouco Matrix, né, de ação desenfreada e câmera lenta. Esse filme ele tenta ser, como eu falei, um pouco mais de suspense, de terror. Ele tenta criar uma ambientação ali claustrofóbica ali naquele laboratório submerso ali. Os soldados que estão ali naquela missão, eles não têm pra onde fugir, né, já que tá tudo lacrado ali. E claramente a munição deles não é suficiente para a quantidade de monstros e criaturas que estão ali rodando aquele lugar. Então isso tudo gera uma sensação de urgência e de impotência por parte do time de protagonistas que estão ali naquele local. E sensação de impotência por parte do protagonista em um filme de terror é muito importante para você criar uma conexão com ele ali e sentir de fato que ninguém ali tá a salvo, que qualquer um pode morrer a qualquer momento. Eu gosto como os monstros e os zumbis aqui desse filme são apresentados de maneira gradual. Você sabe que vai ter zumbi porque é um filme da franquia Resident Evil, mas ele não aparece logo de cara. Aos pouquinhos aqui ele vai colocando aqui elementos de um corpo que estava dormindo, que ele abre os olhos de repente. E as criaturas em si do filme, elas vão aparecendo, elas não aparecem de cara. Leva um tempo até isso acontecer. Isso é bacana, isso cria uma atmosfera muito boa ali. De a qualquer momento, a qualquer esquina que você vira ali, pode ter um monstro que você não sabe o que é, te esperando ali para te jantar, né? E isso cria uma sensação de ameaça de fato. É uma coisa que em muitos filmes de zumbis modernos aí que eu acho que me incomoda um pouco, em que você tem muitos zumbis ali, muitas criaturas, e aquelas criaturas nunca me passam uma ameaça real. Você sempre tem a sensação de que o protagonista vai conseguir passar por aquilo ali. Isso é um fator muito importante em filme de terror, você tem que sentir esse medo por conta ali dos personagens que estão ali naquela trama, né? Outra coisa que eu gosto nesse filme também é a trilha sonora. A trilha sonora ela é bem composta, ela dá um clima muito bom para aquele filme ali. Como esse filme é do começo da década de 2000, ele é composto principalmente por bandas de metal industrial e aquela trilha sonora meio sintetizada assim, com um rock pesado. Você tem bandas aqui como Slipknot e bandas que faziam sucesso nessa época, que estavam no auge, né, no começo dos anos 2000, né? Elas compõem aqui a trilha sonora desse filme, o que dá o clima certo para essa jornada aqui de terror e suspense que esse filme propõe. Todos vocês vão morrer aqui. Agora a gente entra no maior problema da franquia e desse filme também, né? Caso você seja um fã muito chato dos jogos e tal, aquele cara que conhece a história dos jogos de cabo a rabo, você provavelmente vai torcer o nariz pra esse filme aqui, porque ele se afasta um pouco, na verdade ele se afasta bastante da história dos jogos, né? Como eu falei, você tem personagens que são criados exclusivamente para esse filme, nenhum personagem de fato da franquia de jogos aparece nesse primeiro filme. A única referência que você tem aqui é a cidade Raccoon City e a corporação Umbrella, que é o grande vilão dessa história aqui. Esse afastamento, isso deixa os fãs dos jogos, né, deixa eles um pouco insatisfeitos com o que é apresentado ali. Isso faz a gente se questionar se o Paul W. Anderson ele é tão fã assim dos jogos, por que ele ignorou simplesmente todos os personagens famosos da franquia e criou uma personagem nova pro filme? Isso nunca entrou na minha cabeça, cara. Porém, se você ignorar esse fato, se você ignorar o fato e não comparar ele com os jogos, possivelmente você vai se divertir com esse filme. Como eu falei, ele não é um filme ruim, ele é um filme divertido até certo ponto e ele faz o básico bem. Não é uma obra-prima, existem muitos filmes do gênero melhores, mas ele vale aí se você tiver curiosidade de saber como essa franquia começou no cinema ali. E querendo ou não, goste você ou não dos filmes, isso prova de que mesmo os filmes sendo ruins, o público sempre ia lá e assistia todos eles e queria ver mais daquele universo. E cara, na época, em 2002, você não tinha nada, não era muito comum ter filmes de jogos, eram poucas adaptações.
E quando eu vi a primeira vez o cartaz de Resident Evil num cinema aqui próximo da minha casa, cara, eu fiquei maluco. Eu nem tinha visto trailer, não tinha visto nada, eu só vi, caraca, vai ter um filme do Resident Evil. E querendo ou não, tem alguns monstros ali que aparecem dos jogos, tipo o Licker, o cachorro zumbi. E é legal a cena que esses monstros aparecem, né? Aquilo ali aciona a sua memória ali dos tempos que você ficava jogando Resident Evil e tomando susto quando algum zumbi quebrava a janela lá da mansão, ou quando você estava andando pelos corredores da delegacia em Raccoon City e algum cachorro estraçalhava a janela e te dava aquele susto, né? Você sabe do que eu tô falando se você jogou os jogos. Eu venho trazer algumas curiosidades aqui a respeito desse filme que eu acho que vale pra agregar o vídeo aqui, que eu acho que são curiosidades interessantes. A atriz Sarah Michelle Gellar, eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome dela, era aquela loirinha que interpretava a Buffy na série da Buffy da década de 90. Ela foi a primeira atriz a ser cotada para interpretar a Alice nesse filme. Por algum motivo ela não pôde participar desse filme e a atriz escolhida acabou sendo a Mila Jovovich. A Michelle Rodrigues, que está presente aqui nesse filme, ela era muito fã da franquia de jogos Resident Evil e quando ela ficou sabendo na época que iria ter uma adaptação dos jogos para o cinema, ela correu até o agente dela para que ele desse um jeito de fazê-la participar desse filme. O agente da Michelle Rodrigues entrou em contato com o Paul e convenceu ele a chamar ela para participar desse filme. Então ela tá aqui como uma dos membros dos agentes de elite ali que vão invadir o laboratório. Apesar de ser um filme de zumbis, os zumbis desse filme eles nunca são chamados como tal, eles são chamados simplesmente de infectados. Durante a gravação desse filme, a atriz Mila Jovovich ela acabou agredindo sem querer algum dos membros da equipe. A agressão dela mais notável foi um soco na cara do diretor Paul W.S. Anderson. O soco na cara dela foi tão forte que ele ficou com o olho roxo, cara. Um detalhe importante é que anos depois, o diretor Paul Anderson, ele viria se casar com a Mila Jovovich, tanto que os dois são marido e mulher até hoje. Então eu acho que o soco na cara que ele levou da Mila fez ele se apaixonar intensamente por ela, porque é a única explicação. E você, quais suas memórias com esse filme? Você gosta desse primeiro filme aí? Você assistiu ele no cinema na época? Deixa seu comentário aqui embaixo aqui pra gente interagir. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esqueça de avaliar esse vídeo e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.